Eu não quero vender susto, nem ser alarmista ou muito menos te deixar desesperado, mas nesse vídeo eu vou te mostrar alguns pontos e dados que podem indicar, possivelmente, o fim de um ciclo de alta e, quem sabe, até uma bolha, mais especificamente no mercado norte-americano. Depois de assistir esse vídeo, cabe você tirar as suas próprias conclusões. Antes da gente ir para o conteúdo desse vídeo, eu não podia deixar de pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, cara. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E não esquece também de ativar as notificações, que isso também é muito importante e faz com que você continue recebendo os conteúdos aqui do canal. Todos esses pedidos que eu fiz, nada mais nada menos, é para o YouTube entender que é um conteúdo relevante, maneiro, e assim enviar ele para mais e mais pessoas. A gente conseguir munir as pessoas de informação e deixar todo mundo bem elucidado sobre os acontecimentos, indicadores de economia, mercado financeiro e afins. Então, senta o dedo no like aí, cara. Valeu! Lembrando aqui que eu não sou nenhum tipo de analista macroeconômico ou profissional de mercado financeiro. Isso é análise pessoal minha e eu posso estar completamente errado. Por isso, não tome nenhuma decisão com afinco baseada e pautada no conteúdo desse vídeo. Pelo amor de Deus, não é para você sair vendendo tudo que você tem, comprar tudo de comida enlatada, uma arma e se tocar na caverna com a sua família. Não é para você fazer isso. O intuito desse vídeo aqui é mais informativo. É para trazer conteúdo que não é difundido no YouTube ou em fóruns, em canais do YouTube, enfim, que você não encontra com muita facilidade. Então eu trouxe aqui justamente para munir vocês de mais dados, de mais informações para você conseguir tomar as melhores decisões. Então vamos para o vídeo. E se ficar alguma dúvida, manda uma mensagem aqui embaixo no vídeo ou manda lá no Instagram também. O link do meu Insta tá aqui embaixo. Me manda uma DM lá se ficar alguma dúvida após você assistir esse conteúdo. Valeu? Vamos lá. O que sustenta basicamente o mercado de alta? Geralmente é uma economia pujante, com baixas taxas de desemprego, com empresas vendendo muito, batendo recorde de lucratividade, investindo em novos projetos, contratando mais pessoas. Isso basicamente é o que tange um bull market, que a gente chama o mercado do touro, o mercado de alta. Contudo, o atual bull market, mais especificamente sobre a ótica dos Estados Unidos, tem vindo com dados alarmantes e bem atípicos em relação ao que de fato tange e o que baseia um bull market. A gente vê que a produtividade ainda não voltou pré-pandemia, os endividamentos estão cada vez mais altos, ainda ocorrem muitos gargalos ainda na cadeia produtiva que gera inflação, como por exemplo, os chips que fazem basicamente toda a cadeia produtiva de eletroeletrônicos funcionar, fazendo com que o preço desses produtos explodam. Então a gente está vendo dados econômicos basicamente que tangem a economia como um todo, na base de produtividade, ainda não estão tão fortes ou que justificassem um bull market que a gente está vendo. Então, os bull markets, eles são resultado, eles são produto de uma economia pujante, de dados econômicos positivos e muito bons, só que não é isso que a gente está vendo nos Estados Unidos. Produtividade baixa, ainda não está patamar pré-pandemia, a gente vê inflação devido aos gargalos que ainda prejudicam a produtividade como um todo, a gente vê dívidas explodindo e não só isso, uma injeção de liquidez, uma impressão de dinheiro muito grande feita pelo governo americano. E aí que está o ponto que eu queria chegar. Basicamente as coisas estão subindo muito justamente pelo excesso de liquidez, pela impressão de dinheiro feito pelo Federal Reserve, que é o Banco Central Americano. E lá no mundo inteiro, em comparado aos outros bancos centrais, isso foi feito de forma mais forte. Foram injetados trilhões de dólares, cerca de 20% de todos os dólares que rodam no mundo hoje foram impressos no ano passado. Só em julho de 2020 foi impresso mais dinheiro do que nos últimos 200 anos, só para a gente ver o quão o Banco Central foi agressivo nesses últimos tempos. E se tem muita gente ganhando dinheiro, é óbvio que alguma porcentagem desse capital tende a ir para renda variável. As pessoas compram investimentos. E se está todo mundo comprando renda variável, partindo para a Bolsa de Valores, pela lei da oferta e demanda, se tem muita gente comprando algo, o preço disso tende a subir. Então, claro que ninguém quer ser o estraga-prazer de chegar e falar: Ó, gente,
Eu acho que esse mercado de alta aí tá acabando. Justamente porque todo mundo está ganhando dinheiro. Você olha para o lado, você vê seu vizinho trocando de carro, você vê todas as ações subindo, você vê Nasdaq, você vê S&P 500, que são os principais índices das bolsas dos Estados Unidos, batendo recorde atrás de recorde. Isso é muito bom, porque todo mundo está ganhando dinheiro. Mas a gente precisa se atentar a alguns pontos. E eu separei justamente aqui alguns pontos semelhantes das bolhas que ocorreram na nossa história. Desde a época lá da bolha dos mares do sul, com Isaac Newton na Inglaterra, até a bolha do Mississippi com John Law na França, ambas no início do século XVIII. Depois a gente viu a bolha do subprime, a gente viu crise de 29, a gente viu bolha.com, enfim. Eu consegui reunir alguns pontos aqui que são intrinsecamente bem parecidos e que geralmente ocorrem em movimentos que parecem bolha e que geralmente acabam se tornando uma. O primeiro ponto é que as bolhas geralmente nascem de um mercado de alta, tá? Pode parecer meio óbvio, mas basicamente, cara, porque todo mundo já tá tão acostumado a ganhar dinheiro, já tá todo mundo tão confortável, e só a gente vê o índice Dow Jones, o índice da S&P 500, da Nasdaq, vem batendo recorde a cada 2, 3 semanas, recuperou o crash da bolsa em 2020 em menos de um ano. Então toda semana que a gente abre lá, a gente vê o S&P subindo quase verticalmente, quase numa linha reta, basicamente, o que é algo que não é muito normal, já que o mundo inteiro ainda não voltou à sua plena atividade, ainda não voltou a pleno vapor em atividade econômica. Então, lembra que a gente viu lá no começo que os bull markets, que os mercados de alta, eles são pautados e são sustentados por uma economia pujante? Não é isso que a gente está vendo, mas a bolsa continua subindo. O segundo ponto é o famoso FOMO, ou seja, o Fear of Missing Out. É o medo de ficar de fora. Você vê todo mundo ganhando dinheiro. Você vê o seu vizinho trocar de carro, você vê o seu amigo que nunca falou de investimento, falando de investimento, falando que está ganhando muita grana. Você vê todo mundo na internet falar de investimento. Você vê o cara que ficou milionário do dia para a noite. Então a sensação é que você está perdendo uma grande oportunidade. E aí você acaba ficando encurralado e acaba entrando nessa também, como muitas outras pessoas também se veem nesse FOMO, nesse medo de ficar de fora, de perder a grande oportunidade da vida, do século, enfim. Então, esse sentimento, ele começa a rodar dentro do mercado e começa a atingir as pessoas que ainda não estão nele, mas estão com medo de perder essa suposta oportunidade única. O terceiro ponto é a sensação de bem-estar. Todo mundo já está tão acostumado com tudo subindo que pega o gerenciamento de risco, e joga pela janela. Porque não tem risco, basicamente. Tá tudo subindo, então para que eu vou me preocupar, cara, em calcular beta, em calcular índice Sharpe, em calcular volatilidade de carteira? Só tem uma direção, é alta. E as pessoas ao redor, os profissionais de mercado, as casas de análise, as corretoras, dão projeções cada vez mais otimistas, com novas altas históricas. É um monte de gente recomendando compra em diversos ativos e ninguém questiona. E ninguém tem opinião diferente. Todo mundo fica, não, cara, isso aí vai subir. Aí você fala de outro produto, de outra ação, vai subir também. Você fala de outro investimento, vai subir também. Tudo tem projeção de alta. Tudo parece estar perfeito e você vê pouquíssimas pessoas questionando. E se tá todo mundo falando que tudo vai continuar subindo e tudo vai continuar indo bem, não tem ninguém questionando, é um ponto para a gente se atentar e começar a ligar o alerta. O quarto ponto são investimentos duvidosos. Basicamente, ações que explodem de rentabilidade e você vai abrir o balanço e a empresa às vezes nem dá lucro. Está dando prejuízo, a empresa não para de subir. Claro que existem exceções, existem empresas que têm um negócio de fato formado, mas existem empresas que nem negócios são de verdade, como as famosas SPACs, que é uma sigla em inglês para Special Purpose Acquisition Company, que significa basicamente uma empresa. Eu abro um CNPJ, abro o IPO na bolsa, ou seja, eu vendo as ações da minha companhia na bolsa, só que eu só vou começar a fazer negócio depois que eu abro a IPO. Como assim? Eu ofereço as ações da minha empresa e com esse dinheiro eu começo a investir em outras empresas, ou seja, quando eu abro a IPO, eu estou pegando o dinheiro dos investidores e eles estão me dando basicamente um cheque em branco. Cara, você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro, você pode comprar, investir em outros fundos, comprar empresas. Então, é uma promessa de uma carteira que pode vir a rentabilizar. Você não está comprando um negócio efetivo. Ela, por exemplo, no Explora Petróleo, ela não é um banco com uma carteira de credores, ela não é uma empresa de energia elétrica, uma empresa que, sei lá, de fast food. Ela não é um negócio. Ela só vai começar a ser um negócio depois que ela captar o dinheiro. Vocês percebem o risco disso? O cara pode pegar o dinheiro, comprar um monte de companhia e não dá certo.
pode criar uma carteira de investimentos que não dê uma rentabilidade. E aí? Seu dinheiro vai para o saco. E só para você ter ideia de como que tá essa loucura do mercado de SPACs, só no primeiro trimestre desse ano foi captado mais de 1,3 bilhão de dólares, já superando a marca da bolha de 2000, a bolha da internet. E a gente também não pode esquecer que lá nas pirâmides de Gizé começa a sair da tumba aquelas pessoas que te prometem 10% ao mês sem nenhum tipo de risco. A gente já ouviu essa história em diversos lugares e sabe como termina. E por que esses investimentos começam a ganhar tração? Justamente em períodos de euforia muito grande ou de um otimismo muito exacerbado, porque justamente o negligenciamento de risco tá total e as pessoas compram qualquer coisa na esperança de que vai subir. Então a gente precisa tomar cuidado, porque são nessas horas que esses investimentos ganham mais relevância e é muito perigoso para o seu dinheiro e para o seu patrimônio, consequentemente. E eu trouxe aqui um indicador que geralmente é mais usado pelos norte-americanos, não vejo muita gente no Brasil usar, que é o The Buffett Indicator, ou seja, é o indicador do Buffett, do Warren Buffett, que é você pegar o índice de ações bruto daquele país e dividir pelo PIB. No caso dos Estados Unidos, a gente pegar o Wilshire 5.000 e dividir pelo PIB dos Estados Unidos. Se esse valor der acima de 1, pode significar que o índice de ações daquele país está mais caro. Se estiver abaixo, pode indicar que ele está barato. Você vai entender melhor, que eu vou botar ele na tela para a gente acompanhar e eu vou te explicar esse índice, vou explicar como que ele está desenrolando e como que ele está no momento. Nesse gráfico, vemos em azul o valor do indicador Buffett, que é produzido através da divisão do Wilshire 5.000 pelo PIB, como a gente viu, e a linha preta é o valor sugestivo ou justo para o mercado na atualidade. E atualmente a gente está em 237%, ou seja, 90% acima da média histórica, o que dá 3 desvios padrão acima dessa mesma média, superando até mesmo a bolha da internet, que foi a maior que tivemos até hoje. Para esclarecer melhor os valores e você ter uma ideia do quanto o mercado pode estar caro hoje, vamos olhar o mesmo gráfico, mas agora com informações adicionais. À esquerda temos as faixas indicando de cima para baixo o termômetro do indicador Buffett, lá em cima extremamente caro, depois em amarelo caro, na faixa azul seria o valor justo, e verde claro barato, e verde escuro seria super barato ou extremamente desvalorizado. Vemos que na crise de 2008 tivemos uma desvalorização do indicador de 48%, e naquele caso indicou estar barata naquela época. E quem comprou nesse mesmo período se deu muito bem nos anos posteriores, como a gente vê no gráfico. Agora olha a bolha da internet ali no ano de 2000. Agora observa aonde a gente está agora. E lembrando que esse indicador ele não deve ser seguido de forma 100% clara, ele é dono da verdade, não tem erro, até porque há ressalvas. Hoje os juros nos Estados Unidos ele é um dos mais baixos, se não o mais baixo da história, antes nunca visto. Hoje o juros nos Estados Unidos está em cerca de 0 e 0,25%. E se a gente botar a inflação, está em juros reais negativos, ou seja, quando o juros é muito baixo, você incentiva a tomada de risco, você incentiva a tomada de crédito, o que faz com que as pessoas busquem investimentos mais arriscados, como a bolsa de valores. Deixar o dinheiro parado na renda fixa não está valendo tanto a pena. Então as pessoas tiram dinheiro dos bonds, que são os chamados os títulos de dívida dos Estados Unidos, e levam para a bolsa de valores. Isso pode ser usado como um contraponto desse indicador. E para corroborar, eu quero trazer aqui mais um indicador que seria o PL do S&P 500. PL basicamente, cara, é um indicador preço sobre o lucro. E o S&P 500 seria o índice que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O PL ele indica pra gente basicamente o quão cara ou barata uma ação pode estar. Eu vou deixar para você aí na tela o PL histórico do S&P 500 e a gente vai ver como que está o PL agora nesse exato momento. A linha preta no 0% indica a média histórica. O gráfico em azul, o indicador PL, e as linhas pontilhadas coloridas indicam as zonas de desvio padrão, o quanto está fora do que normalmente varia. Não é o PL mais caro da história, mas tirando a bolha da internet, é o PL mais alto que já vimos na era moderna dos mercados e está 94% acima da média e 2 desvios padrão acima. Ou seja, não é algo muito normal de se ver. Pô, Pedro, tá bom, por que eu não vejo ninguém falando isso? Cara, porque basicamente o governo está arrecadando mais,
com impostos das empresas que estão abrindo capital na bolsa. As companhias, por outro lado, estão vendendo mais as suas ações, que estão subindo. Os diretores, os donos das empresas que têm maior participação, estão felizes porque estão ficando mais ricos. Já os CFOs, CEOs e diretores da companhia estão ganhando bônus cada vez maiores porque estão ganhando mais dinheiro, o mercado está em pujança. Já os investidores estão vendo tudo subir, estão também ganhando dinheiro, ou seja, está todo mundo ganhando dinheiro. Por outro lado, além de todo o business como um todo, bancos, corretoras ganham dinheiro com IPOs, com novas emissões de ações de empresas novas na Bolsa de Valores. Os chamados follow-ons, quando as ações que já são listadas ofertam mais ações, aquisições, fusões entre as companhias. Isso tudo gera dinheiro para a indústria do mercado financeiro. Isso é óbvio que se elas falarem que esse mercado está caro, que não está valendo a pena investir nesse momento, obviamente que os investidores vão tirar o pé do acelerador. E aí é menos taxas, são menos compras pelos investidores e é menos dinheiro que flui para essas empresas. Então é óbvio que elas não vão querer que isso aconteça. E lembrando, esse vídeo aqui não é para fazer você vender tudo, comprar tudo de ouro, tudo de renda fixa e ir para as montanhas. É para você justamente ligar o alerta e rever o seu apetite por risco. E em hipótese alguma, cara, não abra mão do seu gerenciamento de risco por ganância ou por qualquer falsa promessa de enriquecimento fácil. Sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Meu nome é Pedro Muccioli e esse é o Multivalor.